Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Senhor amado, graças te damos pela tua palavra, Pai, te pedimos que tu venhas falar conosco nessa manhã por meio dela, Pai. Que teu Santo Espírito, ó Senhor, fale profundamente no nosso coração, ó Deus, tornando, ó Senhor, essa palavra que é pregada de modo geral em algo pessoal e específico para cada um de nós. Sendo assim, ó Pai, nós te pedimos então, ó Senhor, que a tua voz seja ouvida lá no nosso íntimo, ó Senhor, de um modo marcante e transformador, ó Pai amado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Esse texto aqui do capítulo 18, ele está dentro de uma mesma cena, vamos dizer assim, não é? E dentro de uma mesma temática, que quem é aquele que entra no reino dos céus e quem é o maior no reino dos céus. Os discípulos de Jesus manifestaram essa preocupação algumas vezes, né? Inclusive, a mãe de 2 deles foi pedir a Jesus, em certa ocasião, que os seus filhos pudessem, um sentar-se à direita dele, outro à esquerda, no seu reino, né? Ou seja, 2 lugares de destaque, né? E Jesus falou que isso não competia a ele, né? Definir essas coisas, né? E os outros discípulos ficaram muito chateados com aquela situação. Há sempre uma preocupação nos seres humanos de graduação, né? De saber quem é o maior, quem é que manda aqui, né? Nós somos seres sociáveis, sociais e também, portanto, também hierárquicos. Nós temos essa preocupação, né? De saber como é que nós estamos na hierarquia, como é que está o nosso perfil, qual é onde estamos na escala de autoridade ou coisa parecida. Mas no reino dos céus, no reino de Deus, a autoridade é diferente do tipo de autoridade que os seres humanos geralmente buscam. E a maneira como ela é classificada ou como ela é estabelecida também é diferente. No mundo dos homens, vamos dizer assim, né? No mundo dos homens, manda quem é mais forte, manda quem é mais esperto, quem firma alianças de poder, ou quem tem mais poder, seja ele financeiro, seja político, seja a força do braço, não é? E essa é geralmente a maneira como é estabelecido. Se você acredita que existe em algum lugar do mundo, algum país que seja de fato democrático naquele sentido mais amplo do conceito, mesmo no sentido mais, acertado do conceito, não existe. Não é? Democracia, na verdade, ela não existe igualdade entre as pessoas, porque sempre aqueles que estabeleceram melhores relações de poder, seja por influência econômica ou influência política ou qualquer outra coisa, são aqueles que ascendem, né, na hierarquia. Mas no reino de Deus também não tem democracia, não, porque no reino de Deus quem manda é o Senhor, né? Só que
abaixo do Senhor estamos todos nós, né? E também há uma hierarquia nos céus, também há vamos dizer assim, uma escala, né, de autoridade, né, nas questões espirituais. Todavia, ela não é definida como é definida no mundo, né? Porque geralmente no mundo os poderosos são orgulhosos de si, são soberbos, né? Mas no reino de Deus, quem quiser ter autoridade, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor, na verdade. Quem quiser ser o maioral, tem que servir os demais, não é? Quem quiser estar, vamos dizer assim, bem cotado, tem que ser humilde. Ou seja, tudo ao contrário dos valores comuns dos seres humanos, como os seres humanos estabelecem essas escalas de autoridade, né, de hierarquia nas suas relações. É tudo muito diferente. No reino de Deus, por exemplo, no reino dos homens, né, quem tem poder manda e quem não tem obedece, não é assim? Ou seja, quem pode manda e quem não é doido obedece, né? No reino de Deus, no reino dos homens, a autoridade, então, ela é sempre imposta, não é isso? É sempre pelo poder da força, da coerção, ou mesmo da coação, né? A autoridade, ela vem de cima para baixo. Quem pode, manda, né? E quem tem juízo, obedece. É o ditado que a gente costuma ouvir, não é isso? No reino de Deus, a autoridade não é imposta, pelo contrário, aquele que está sujeito à autoridade é que deve voluntariamente se submeter. Na verdade, invertem-se esses valores, ou inverte-se esse fluxo de autoridade. O ônus nas relações de autoridade, né, é invertido, de tal modo que não é alguém que impõe a sua autoridade, mas, na verdade, nós é que devemos nos sujeitar às autoridades ou à autoridade segundo aquilo que foi estabelecido. Jesus mesmo não impôs nada a ninguém, não é? Ele chamava para seguir a ele e ia quem queria, não é? Ou, na verdade, seguia a ele quem se submetia, quem queria se pôr debaixo da sua autoridade. Ele exerceu a sua autoridade de modo imperativo com os demônios, mas não com as pessoas. E isso também é uma coisa meio complicada para todos nós aqui, porque, por um lado, nós, como cristãos, recebemos autoridade sobre demônios, não é isso? Mas nós não temos autoridade, ou nós não temos poder de ação, né, sobre pessoas. Com as pessoas é o contrário. A gente tem que, na verdade, vencer pela palavra da verdade, né? Ou seja, alcançar o coração daqueles que te seguem. Não é isso? E isso é uma maneira bem diferente da maneira do mundo. Mas aqueles homens viviam preocupados com isso. Por quê? Porque as relações de poder e hierarquia existem em todas as relações, né? Quem é que manda aqui em casa, né? Quem é que manda aqui nesse escritório? Quem é que manda aqui nessa igreja? Quem é que manda? Sempre tem essa preocupação das pessoas. E Jesus, então, aqui ele está ensinando para eles de um modo totalmente diferente. Porque outra coisa, não existe, desculpe, um ser humano com menos autoridade numa sociedade do que uma criança pequena, né? Criança pequena não manda nada, não é isso? Levam ela para onde ela não quer ir, nas horas que ela não quer ir, porque tem que ser assim, não é? E a criança não é, de modo algum, alguém que está no topo da escala, né, de autoridade, ela está lá embaixo. Todo mundo manda na criança, né? E a criança, ela tem uma particularidade também aqui muito interessante. Ela, ao ser estabelecida uma relação de autoridade com a criança, de autoridade afetiva, né? Afetiva, mas de autoridade, a criança confia plenamente. A gente pode pensar, às vezes assim, meio cinicamente, que a criança ela obedece por medo da punição, né? Ou obedece por ter interesse na recompensa. Mas não é só isso que guia uma criança. É verdade que se você oprimir uma criança, amedrontá-la, se você intimidá-la, ela vai obedecer, porque ela é muito mais fraca em qualquer relação, fisicamente mais fraca. É verdade também que se você seduzi-la com alguma coisa que lhe encante os olhos, ela vai obedecer. Mas não é tão simples assim. As crianças também obedecem pela noção de confiança. Se você estabelece uma relação afetiva com uma criança,
quando você fala para ela que uma coisa é de uma determinada maneira, essa autoridade afetiva, o pai, a mãe ou essa pessoa que exerce essa autoridade afetiva, ela tem um prestígio imenso com essa criança. A criança olha para aquele adulto e diz, ele está certo, ele sabe o que está fazendo, não é? E eu devo obedecer porque ele está certo. A criança tem isso. Não é só uma questão de medo ou de recompensa, mas também tem essa outra questão, que é, na verdade, a questão dominante, não é? Sobre a criança. A criança muitas vezes obedece sem ser intimidada ou sem estar tendo uma recompensa imediata. Obedece simplesmente porque atribui àquele adulto, não é? Um conhecimento e uma superioridade. E ela parte do princípio que aquela pessoa sabe sim. Eu me lembro muito bem quando eu já falei isso aqui, mas eu tinha acho que uns 5 anos, porque 5 para 6, 5 anos. 5 anos quando eu descobri que não tinha Papai Noel. Meus pais não eram cristãos na época, me ensinavam como a tradição da sociedade, né? Natal, o presente quem traz é Papai Noel, e sei lá o quê, aquela coisa toda. E um dia eu estava conversando com uns amiguinhos assim na frente do prédio, nós morávamos ali no Flamengo, né? E aí um virou para mim e disse, não, pai, não existe Papai Noel não, é teu pai e tua mãe que te dão um presente. Eu disse, rapaz, para com isso, tem Papai Noel sim? Não tem não, meu pai e minha mãe disse que tem, cara. Eu acreditava, né? Depois, quando eu fui tirar a prova que eu descobri que não tinha, eu fiquei muito chateado. Não minta para as crianças, fale para elas a verdade, porque elas ficam muito decepcionadas quando elas descobrem que o adulto, né, da sua confiança, traiu a sua confiança lhe ensinando alguma coisa errada. Não é isso? Né, fazem isso. Está perdoada, mamãe? Não fique pesarosa disso, já passou um tempo, eu já fui curado. Mas olhar para a criança, olha para o seu pai e para a sua mãe, tendo a certeza de que eles estão corretos e que eles sabem de tudo, e que eles sabem o que estão fazendo. E você que é adulto sabe que muitas vezes você não sabe muito bem o que está fazendo. Às vezes até julga que sabe, mas está entrando numa furada e levando a sua família para a furada também, porque a gente não consegue dimensionar todas as coisas. Mas quando Jesus chama aquela criança para perto dele, e ele diz, olha, se vocês não se tornarem como crianças, ele está falando de quê? Porque teve um grupo fanático lá nos Estados Unidos que andava fazendo brincadeira no chão, botava todo mundo, sentava assim na igreja assim, afastava as cadeiras, pegava brinquedos e ficavam brincando como criança no chão, bancando as crianças, entendendo que dessa forma, de certo modo, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Isso é tolice, né? Assim como tem aquele outro grupo lá nos Estados Unidos que eles ficam dançando com serpentes, porque a palavra de Deus diz que se você pegar em serpente, né, se uma serpente atacar, você não vai lhe fazer mal, enfim, pegar esse serpente não lhe fará mal. De vez em quando morre um. Não é? Por quê? Porque não é disso que Deus está falando. Não é disso que Deus está falando. E ninguém que faz uma coisa como essa está coberto de fato, porque simplesmente não está com ele a verdade. O que Jesus estava falando aqui é justamente dessa característica da criança, de estabelecer uma relação de afeto e confiança com a autoridade afetiva do seu pai, ou da sua mãe, no caso, né? No caso de uma criança especificamente. O que Jesus está dizendo aqui é que se nós não acreditarmos em Deus, se nós não acreditarmos na sua orientação como sendo verdadeira e boa em todas as circunstâncias, quando Deus diz para você fazer alguma coisa, se você não acreditar que Ele é bom e aquilo que Ele está dizendo, mesmo que contrarie os seus interesses, é bom em qualquer circunstância, então você não está tendo esse coração de criança, que confia na autoridade do seu pai, que confia na boa intenção, na boa vontade do seu pai, que confia, não é, que o seu pai tem razão. Como criança, passei algumas decepções, você deve ter passado também, minhas filhas devem ter passado comigo algumas decepções, porque se trata de uma relação humana, um ser humano erra, mas com Deus é líquido certo. Se o Senhor disse, isto é o melhor, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Essa convicção que deve estar no nosso coração. E o que é diverso disso? Tem gente, mesmo dentro da própria igreja,
que discorda de Deus, ousa discordar de Deus. Não é desobedecer, porque toda criança desobedece em algum momento. É da natureza humana, todos nós somos pecadores em algum momento, mesmo sabendo que Deus tem razão, você acaba fazendo alguma coisa que não devia ter feito. Mas você sabe que Ele é que está certo e você é que está errado. Então você tem espaço para o arrependimento, porque você está convencido de que a palavra de Deus é o justo e você é que é o errado. E aí então você se humilha, pede perdão a Deus, Ele perdoa. Mas tem gente que acha que não está errado, não. Escolhe viver de um determinado jeito e começa a relativizar a palavra de Deus. Não, isso era para aquela gente, isso é para aquele tempo, isso é para aquele outro. Existem coisas que são relativas realmente ao tempo, à cultura, ao momento. Mas é muito claro e muito fácil de identificar isso na palavra de Deus. Mas existem princípios que não são mudados. Deus não mudou. Ele não mudou de país. Ele sempre foi o Senhor de toda a terra. Ele não mudou de cultura, ele sempre foi o Senhor da primeira cultura, a cultura que começou no Éden. Entende? Toda a cultura, às vezes tratam a igreja como sendo uma contracultura. Não. Essa é a cultura, a contracultura que os homens fazem fora do propósito de Deus. Essa é a cultura primordial. A palavra de Deus traz a cultura primordial. O ensinamento primordial, qualquer coisa que se opõe a ela, isso sim é contra a cultura. Isso sim está nadando contra a correnteza, porque no final das contas, prevalecerá a vontade de Deus, por isso é nadar contra a correnteza. Você pode nadar à vontade, querido, mas quando você cansar, o rio vai te vencer. O rio vai te vencer, mais cedo ou mais tarde, o rio vai te vencer e vai te arrastar. Assim também é com relação a Deus. Pode nadar o quanto quiser contra a vontade de Deus, a vontade dele prevalecerá ao final. Ao final, prevalecerá o soberano, aquele que é Senhor de todas as coisas. Então, quando ele diz, se vocês não se tornarem como esta criança, né? Portanto, e depois ele fala no versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança. Humilhar-se não é dizer de si menos do que você é. Isso é mentira a respeito de si próprio. Humilhar-se não é isso. Humilhar-se é admitir quem você é e qual é o teu status nessa relação com Deus. É você se colocar exatamente no lugar que lhe foi designado. E não se emproar de querer mandar no mundo ou ensinar a Deus como é que faz as coisas. Humilhar-se não é dizer que você é um verme. Você não é um verme. Você não é um verme. Isso é mentir. Humilhar-se é saber-se e se colocar exatamente na sua posição, exatamente na escala, no seu lugar na escala de autoridade. E no caso da criança, ela olha para os seus pais dizendo, meu pai está certo, minha mãe está certa, meu pai não mente, minha mãe não mente. Também aquele que é nascido de novo no reino de Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que conhece o Senhor, que cresceu nessa intimidade no conhecimento de Deus, também ele diz claramente, o Senhor não mente. E ele não se engana, porque às vezes nós nos enganamos com os nossos pais. Mas o Senhor, né, o crente, aquele que diz isso, ele não se engana, porque o Senhor de fato não mente. Por que o Senhor não mente? Quais são as razões de alguém mentir? Ou é obter vantagem, ou é escapar de consequências. O Senhor é dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o universo. O Senhor é intocável na sua glória. Quem poderia tocar o Senhor, machucar, tirar dele qualquer coisa, atingi-lo de qualquer forma? Por que ele precisaria enganar se ele tem todo o poder e pode fazer prevalecer a sua vontade? O Senhor é verdadeiro em todas as circunstâncias, simplesmente porque Ele é Deus, Ele é soberano. Amém? E é isso que nós temos que crer, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu tenho que ser como uma criança, se a palavra de Deus me orienta a fazer qualquer coisa, ainda que toda a contracultura mundial, humana, carnal e demoníaca que domina o mundo todo, né, predomina, vamos dizer assim, culturalmente no mundo todo, diga o contrário, pouco importa, a verdade está aqui.
Essa é a palavra da verdade, porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas não vai passar um tio, uma vírgula dessa palavra. Porque o Senhor, o mesmo que a proferiu, Ele é o garantidor. Amém? Ele é o que garante a sua palavra. E a sua palavra é a verdade. Amém? Diga assim: o meu Pai não mente. O meu Pai sabe de todas as coisas. O meu Pai me ama. Ele é forte e poderoso para me guardar. Quem tem pai não tem medo. Esse tipo de pai. Esse pai, quem tem esse pai, não tem por que ter medo. Amém? Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até aquele dia. Vão tentar me roubar, vão tentar me demover, vão tentar me remover, vão tentar fazer o que for. Só conseguirão fazer o que o meu Pai permitir. Porque Ele é o guardião do meu depósito. E Ele não vai deixar que tirem nada de você ou de mim, nada daquilo que realmente importa, daquilo que realmente deve ser entesourado nos céus da nossa parte. Amém? Aí nós temos aqui um outro contexto, já vimos essa questão da criança, né? E aí ele fala, veja que ele está comparando, né? Ele está comparando, ele chamou uma criança e comparou os crentes a essa criança, e agora ele continua falando dentro dessa mesma metáfora, e é por isso que eu agrupei essa outra parte aqui também, que ele fala, olha, qualquer porém, versículo 6, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, não é? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora, lembra, ele está naquela mesma comparação. Perguntaram, quem é o maioral? Ele pegou uma criança e diz, olha, quem não for que nem esse aqui, ó, esse toquinho de gente aqui, não herda o reino do céu. Se não tiver confiança plena em Deus, se não tiver confiança no Senhor, né? Se não acreditar que a palavra de Deus é verdade, se não acreditar que o seu Pai é o garantidor da sua palavra, se não acreditar nessas coisas, não herda o reino dos céus. Não herda. Estamos nessa. Lembra? Perguntaram quem é? Ele trouxe uma criança e disse, olha, vocês têm que ser como ele. Ou seja, tem que ser humildes como essa criança. É isso? E agora ele começa a expandir o assunto, mantendo aquelas pessoas que estão diante deles, que são crentes na sua palavra, são discípulos, que estão ali ao redor dele. Ele mantém essa mesma metáfora e ele fala de pequeninos que creem no seu nome, que creem nele. Por quê? Porque, meus irmãos, segundo o espírito desse mundo, segundo o entendimento desse mundo, nós cristãos temos que nos apequenar em relação ao entendimento desse mundo. Eu não posso andar por aí batendo no meu peito e me dizendo grandes coisas. Eu tenho que saber qual é o meu lugar. No sentido, de ser filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus, mas eu sou filho de Deus. O meu pai é o dono. Não é esse espírito. É em humildade que nós agradamos ao Senhor. É sendo pequeninos na nossa força física, no sentido de impor por violência, pequeninos nas nossas pretensões, não querendo coisas totalmente fora do propósito de Deus, mas querendo aquilo que Deus tem para mim, e sempre levando em consideração o reino de Deus. O espírito desse mundo é outro, o Deus desse mundo é outro, são as riquezas, são as vantagens pessoais que podem ser obtidas. Paulo falava, o Deus deles é o próprio ventre, é a barriga deles. Alguns tinham um Deus maior, outros um Deus pequenininho, mas ainda assim estava dentro deles. Era a vontade pessoal. A igreja não. Os filhos de Deus não pensam dessa maneira. Nós nos apequenamos porque cremos no Senhor,
Maior é Deus, não sou eu que sou o maioral, eu não sou o dono do meu nariz, o Senhor é dono de tudo que tem em mim, tudo que tem em você. É dono do meu procedimento, é dono das minhas palavras, é dono dos meus pensamentos. Eu tenho que submeter todas as coisas aos seus pés. É diferente do mundo, porque todo mundo por aí fica dizendo o quê? Eu mando na minha vida, eu faço do meu jeito, né? Eu. E nós não, nós temos que ser pequeninos. A metáfora continua a mesma. E aí então diz Jesus, aquele que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Olhando em termos de igreja, né, de igreja de Cristo geral, isso aqui é uma palavra de juízo, porque a igreja sofre, a igreja, vamos dizer assim, de vez em quando leva uma rasteira, né, os irmãos levam rasteira nesse mundo, né, são hostilizados de alguma forma, mas ai daquele que faz tropeçar, aqueles que não vivendo com arrogância, mas em humildade, servem a Deus. O juízo vai ser tremendo contra aqueles que se levantam contra os que andam com o Senhor Jesus. Mas, por outro lado, nós mesmos também, às vezes, fazemos os irmãos tropeçarem. Pensa aí se você já não fez alguém tropeçar. Às vezes a pessoa está né, firmado ali, numa alegria, isso acontece, né? Um novo convertido está cheio do fogo, aí chega aquele sábio, dono do balde d'água mais frio desse mundo, diz, você está assim porque você é novo na fé, depois isso passa o quê, filho? Deixa quem está com fogo ficar incendiado, né? Deixa o fogo pegar. Quem é você? O Senhor não apaga a torcida que fumega e você vai brincar de jogar balde d'água nos outros? Se tem alguma coisa que está fora da palavra, a gente ensina. Agora não bota na conta do tempo para desculpar o teu esfriamento, não. Para desculpar a tua incredulidade adquirida. Teu surto de incredulidade adquirida. Cuidado com isso. Ah, se você vê fogo no coração de alguém, joga gasolina. Ajuda aquela pessoa, né? Fortalece a fé dele, fala daquilo que edifica, fala da palavra de Deus, fala daquilo que Deus já fez na tua vida. Às vezes nós fazemos as pessoas tropeçarem, e algumas pessoas estão dentro da igreja, são fonte de tropeço continuamente. Ai de quem faz essas coisas, ai de quem faz essas coisas. Amém? Melhor lhe fora amarrar uma grande pedra de moinho, né, no pescoço e jogar ele ao mar. Já imaginou o que é você estar pendurado ter uma pedra pendurada no seu pescoço e ser jogado na água? Você só vai para o fundo em angústia e não tem como escapar. Ninguém boia com uma pedra. Não precisa nem ser muito grande, não. Bote uma de 10 quilos, uma coisinha assim, um paralelepípedo, você vai afundar. Vai afundar. É um juízo do qual não se pode escapar. Então, ai de quem faz essas coisas. Né? Agora, é meio inevitável. De vez em quando a gente acaba ficando como pedra de tropeço para alguém. Arrependa-se. Capricha da próxima vez para você não ser mais. Esforce-se. Esforce-se para ser ponte e não pedra. Para ser alguém que ajuda a atravessar os momentos turbulentos. E não fazer com que caia e enfie logo a cara na lama de vez. Não é? Todos nós erramos. Todos nós já machucamos alguém um dia. São os acidentes da vida. Que seja um acidente, né? Em nome de Jesus. E não um ato premeditado. Mas nós temos que ir, né, quando nós vamos oferecer a nossa oferta ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, se no caminho nós nos lembramos de alguma coisa assim, a gente tem que parar com tudo e resolver essa questão, pedir perdão ao Senhor, antes que nós sejamos entregues ao juiz e o juiz, né, bata martelo sobre nós. Amém? Aqui diz, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Mas ai do homem, né? É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual
vem um escândalo. E aí agora entra uma questão aqui, que é essa questão que alguns acusam que Jesus ensinou a mutilação, né? Meu pai. Isso me parece um apego literalista apenas pelo simples prazer de ser crítico à palavra de Deus. Porque está na cara que o Senhor Jesus está falando por metáfora em todas essas questões aqui. E ele fala, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo do inferno. Ele está falando de o quê? Se alguma coisa te faz tropeçar, se alguma coisa está atrapalhando a tua vida espiritual, se alguma coisa se tornou para você uma pedra de tropeço, seja isso um vício, seja alguma outra circunstância qualquer, você tem que se esforçar para se livrar daquilo imediatamente, porque está funcionando como um pé gangrenado. Está funcionando como uma área do seu corpo que gangrenou, que infeccionou severamente. E se você não tirar, por mais precioso que lhe pareça, porque eu imagino que uma pessoa, quando tem um pé gangrenado, alguma coisa assim, precisa tirar, a pessoa resiste àquilo o máximo que pode. Porque aquilo para aquela pessoa é precioso, é valiosíssimo. Ninguém quer perder um pedaço de si. Ninguém quer admitir que estará mutilado daí para frente. São coisas valiosas. Às vezes, meus irmãos, tem coisas que nós consideramos que são valiosas, mas se tornaram um tropeço e a gente precisa tirar para que a gente possa continuar vivendo. Já não é mais valioso, se tornou perigoso, se tornou nocivo, se tornou algo que traz prejuízo. Aí não vem com aquela conversa que tem sempre um aproveitador de última hora para dizer assim, esse pé para ser cortado fora é a minha mulher. Não, filho, você está esquecendo de ler o resto da Bíblia, tá? Pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que o crente santifica o incrédulo. Você é crente, então o incrédulo vai ser santificado. Né? Nunca diga uma besteira dessa. Há alianças e votos que nós fazemos que têm que ser cumpridos pela vida toda. O casamento é um. Deus abomina o divórcio. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem nojo do divórcio. Sente repulsa, quer estar longe disso. Então, por favor, vamos. É porque sempre tem um aproveitador de última hora e eu fico nesse dever botafoguense de me defender dos flamenguistas. Daqueles que não entendem a essência das coisas. Mas aqui ele está falando de, mesmo que uma coisa te seja cara, se ela está sendo de fato pecaminosa, você tem que tirar fora. Tem a ver com pecado. Não é isso? Tem que lançar fora. Não importa, porque é melhor entrar manco do que não entrar. É melhor, não é isso? Ele disse, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no fogo, lançados no inferno de fogo. Também não está falando de mutilação. Não está falando de arrancar o seu olho só porque você de repente está olhando para onde não deve. Você tem que parar de olhar, desviar os seus olhos. Homens têm problemas com os olhos. Geralmente homens têm problema com os olhos. O que é ter de homem cego? Porque o homem, se ele está na carne, ele é zoiudo. Não é assim? Qual foi a mulher aqui que já não passou na porta do botequim, aí olha para trás, tem um cara com o pescoço torto. Não é? É um problema muito mais relacionado aos homens, né? Essa coisa de olhar cobiçando com os olhos, a mulherada. As mulheres têm outro problema, né? Assistem a novela e ficam lá sonhando com aquele galã no seu mundo interior, aí depois vai olhar para o Valfrido do seu lado, não aguenta, né? Não tem condição. E Valfrido não vai...
O Valfrido está só caindo, está ficando cada vez pior. Mas não é o olho em si, é o olhar. Não é isso? Jesus falou, se você apenas olhar com a intenção impura, você já adulterou. Então cuida dos teus olhos. Não é? Santifica a tua vida. É fatal que você cometa erros, mas não é certo que você se acomode aos erros e diga, é assim mesmo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Dobrar o joelho, clamar ao Senhor perdão pelos seus pecados e se esforçar para não cair mais, para não errar. Buscar em Deus fortalecimento para conseguir andar em santidade. E aí, sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Começa tudo de novo, pede outra vez, filho. Porque é que nem comer. Comer não é assim? Você come, você para de comer. Estou de barriga cheia, vou ficar um mês sem comer. Ninguém nem tenta, né? Nem tenta sequer. Mas a gente quer tratar assim a oração ou a bênção de Deus. Ai, que culto maravilhoso! Glória a Deus! Aí sai da igreja, vai para casa, esquece da vida. Nunca mais. Puxa, foi uma bênção. Eu estou ainda vivendo na unção daquele culto. Ô, filho, você está com maná bichado. Maná tem que pegar todo dia. Maná tem que pegar todo dia. Se guardar para o dia seguinte, já não presta mais. O que foi bênção, né? Se você ficar agarrado com isso, deixa de ser. Deixa de ser. É que nem aquela pessoa que vai num restaurante, comer a comida e não quer mais escovar os dentes, quer ficar aquele gosto na boca. Pelo amor de Deus, se for coisa com alho, então, Pai do céu. Que ele comeu aquele bife cheio de alho, 3 dias de impuro. 3 dias impuro, fora da arraial. Porque, né? A gente tem que viver a nossa comunhão com Deus e tratar das coisas com Deus como uma manutenção contínua e diária. O pão que você comeu ontem não presta mais para hoje, você tem que comer de novo. Então não dá para viver apenas da igreja domingo a domingo. Entende? Não dá para você vir aqui na igreja e achar que você resolveu sua semana e agora só precisa voltar no domingo que vem. Não é assim não. Você pode vir na igreja só no domingo, não tem problema nenhum não, mas você tem que ir no Senhor todo dia. Falei alguma coisa? Quarta-feira também, pastor. Com a reação de vocês, eu pensei, meu Deus, eu devo ter falado alguma atrocidade aqui. Porque vai lá, né? Quem muito fala pode errar no falar, né? Sabe lá se eu falei alguma barbaridade, Jesus. Já deu logo aquele comichão, o que eu disse? Tá bom, era só propaganda, né? Irmãos, quarta-feira também é bom, você pode vir e fazer, faz o seguinte, divide a refeição em 2. Pastor Alexandre fez a sua propaganda aqui agora, me atrapalhando, mas tudo bem. Mas a gente não pode viver de experiências esparsas, a gente tem que buscar a comunhão com Deus continuamente, porque de outra forma você vai estar enfraquecido. Você vai estar enfraquecido. E aqui a palavra de Deus, ela fala, se os teus olhos te fazem tropeçar, enfim, arranca e lança fora. Está falando tão somente de você ser zeloso, mesmo que algo te pareça valioso, se é para você tropeço, motivo de tropeço, corta, lança fora, entendeu? Lança fora, desliga, aliás, muda o canal da Rede Globo, que aquilo ali é pedra de tropeço, é porcaria, joga fora. Joga fora. É só prostituição, lascívia, imoralidade. Outro dia desses me disseram que agora tem até incesto, um negócio de Big Brother, sei lá. Tem um cara que acho que é pai e filha que se... Pelo amor de Deus, essa gente está fazendo o quê, gente? O problema é que quem financia isso é quem assiste. Se você der uma olhadinha, você está financiando. Você está financiando. Tem gente que é duro para financiar a igreja, não dá uma oferta, não dá um dízimo, mas vai dar dinheiro para Rede Globo de televisão. O trono de Satanás nesse país, um escárnio contra qualquer bom senso. Um escárnio. Só pode estar zombando. Corta.
Ah, pastor, mas as informações são importantes, tem outras fontes de informação, corta, joga fora, bota no lixo, essa gente tem que aprender. Que eles não podem escarrar dentro da tua casa, escarnecer dos teus filhos, da tua família, distorcer valores, vomitar a podridão deles. Se alguém entra na tua casa e faz uma coisa dessa, você não bota para fora? Não alguém que passou mal, estou dizendo alguém que vai lá de propósito, está fazendo. Você não vai botar para fora? Joga essa praga para lá. Porque eles são pedra de tropeço. E melhor seria amarrar uma grande pedra de mó, com aquele símbolo do plim-plim, jogar no oceano, do que enfrentar o juízo que eles vão enfrentar, pela maldade que eles fazem. Eles e qualquer outro, eu só estou dizendo desses, mas tem outros também. Né? Mas isso aí, amém? É brabo. Agora isso também incide sobre a igreja, viu gente? Vou mudando um pouco o assunto, ainda dentro dessa questão de cortar o pé, porque se você for ler o texto todo, for mais adiante, você vai ver que Jesus também fala sobre o julgamento daqueles que estão dentro da igreja, pecam contra os outros e não se arrependem, mesmo sendo chamados a atenção, corrigidos, ainda assim se mantêm rebeldes. De um ponto geral também, às vezes é necessário, dentro de um grupo, né, de uma igreja, uma denominação, ou mesmo, às vezes é necessário tirar pé, mão e olho, ou seja, partes do corpo que se corromperam e estão causando dano, envenenando os demais. Graças a Deus, ao longo da minha vida no ministério, eu vi poucas situações como essa. Tive que exercer esse tipo de justiça 3 vezes, que eu me lembro assim. Né? Um pedófilo que se infiltrou na igreja, se metendo com as crianças. Eu tive que... não tem jeito. O outro... Bom, é um caso de estupro. Também não teve jeito. E outro, um que roubou uns irmãos que o acolheram em casa e ainda escarnecia, porque os irmãos, vendo que tinha sumido o dinheiro da conta bancária deles, orando, porque o dinheiro não era deles, era do pai deles, eram irmãos jovens, que moravam aqui no Rio, mas os pais moravam no Acre. E esse ainda dava as mãos para eles ainda e orava com eles: ô Senhor, faz com que essa pessoa devolva o dinheiro. Aí depois, quando finalmente chegou a filmagem do banco, estava lá o cidadão sacando o dinheiro, conseguiu a senha, usou o cartão ilegalmente, sacou o dinheiro. Né? Não foi ele que se arrependeu, foi ele que foi flagrado. Ele disse para ele: filho, você tem que começar a sua vida em outro lugar, porque o que você fez não se faz. Arrependa-se, mas aqui não tem ambiente mais para você. 3 vezes na minha vida eu tive que fazer isso. É horrível, é um desgosto muito grande. Mas às vezes é necessário cortar um pé, cortar um olho. Só não pode arrancar a cabeça, que é Cristo. Mas o resto, a igreja sobrevive. Quando acontece uma coisa como essa. Juízo é necessário dentro da igreja. A hierarquia é diferente, é da sujeição, é do amor, mas às vezes, lamentavelmente, acontecem essas coisas. E nós temos que ser rápidos em fazer, antes que a contaminação se multiplique. Louvo a Deus que, 20 e tantos anos de ministério, eu só tive que lidar com isso 3 vezes nesse nível. Porque a maior parte das vezes a gente lida com gente boa, que erra. E aí você chama a pessoa e diz: fulano, está errado. E ele se arrepende, se esforça. Então ele tem que ser acolhido, abraçado, incentivado. Porque ele quer acertar. Está errando porque é vacilão mesmo. Mas quer acertar, quer se esforçar. Com esses, o amor, a graça, a bondade, o perdão. Mas
há outras circunstâncias que não são possíveis. Então também tem aqui uma questão de juízo e de justiça dentro do corpo, intracorpos. É necessário. Né? E a gente tem que tratar dessas coisas, amém? Mas eu queria que você guardasse como principal, é a definição inicial do Senhor Jesus. Se você não se torna como uma criança, humilde como uma criança, confiante no seu Pai, acreditando que em qualquer das hipóteses, mesmo que te seja prejudicial numa primeira análise, é bom. Com o Senhor está a bondade, com o Senhor está a verdade, com o Senhor está o acerto, com o Senhor está tudo que é maravilhoso. E se houver qualquer discrepância entre as minhas pretensões e a do Senhor, quem está errado sou eu. E eu devo, como criança, me submeter ao meu Pai e dizer, meu Pai disse que é ruim, eu não estou entendendo muito bem por que é não, mas Ele falou, meu Pai está certo. Eu vou obedecer ao meu Pai. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Eu vou propor a você uma série de afirmações coletivas, que eu creio que agora fazem sentido, mas que não adianta a gente repetir da boca para fora, tem que ser realmente aquilo que a gente de fato acredita. Repita comigo, se você crê nisso que eu vou dizer, pode repetir comigo, após mim, melhor dizendo. Pai, eu creio que a Tua palavra é a verdade. Eu creio que a Tua vontade é perfeita. Eu creio que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Eu creio que Tu me amas, que eu não tenho nada a temer com relação às coisas que Tu dizes. Eu tenho sim que aprender contigo, submeter o meu coração à Tua vontade, caminhar contigo, debaixo da Tua tutela, rendendo a Ti a minha vida, os meus desejos, os meus projetos, todas as partes da minha vida e mesmo do meu corpo. Senhor, tudo é Teu, sempre foi Teu e sempre será Teu. Em mim, na minha vida, em tudo que sou. Te peço, Senhor, então, ensina-me a andar contigo. Ensina-me a verdadeira humildade. Ensina-me, Senhor, a andar no Teu caminho. Ilumina o meu entendimento e o meu coração, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.